transanal. A gente... Estão me ouvindo bem? Sim. Está me ouvindo, né? Qualquer coisa vocês chamam aí ou mandam uma mensagem aqui, Zé Vieira, se tiver algum problema que eu vejo no WhatsApp. E, então, a gente já tem uma experiência, né? Uma experiência com essas ressecções desde 2008, quando eu fui fazer um curso, né? Praticamente ninguém fazia aqui, quase ninguém fazia no Brasil. Acho que tinha um colega no Paraná que estava fazendo alguma coisa, que teve com o Dr. Bues, que é o mentor dessa técnica, e na Alemanha, e eu fui para a Espanha fazer o curso lá com o professor Javier Serra. E eu gosto muito dessa técnica e vocês vão entender por quê. Apenas como dado histórico, né, a gente acha que tudo é novidade, mas não é bem assim, né? Sempre tem alguém que pensou também já nisso, e a gente tem aí 2 médicos, Jacques Lisfranc, já que viveu até 1847, quer dizer, a anestesia veio em 46, e ele foi o primeiro ali a remover um tumor do reto via transanal, né? Sabe lá como, não tive mais detalhes sobre como foi isso, né? Como evoluiu, mas não deve ter sido fácil para o paciente nem para ele. E Kraski, que viveu até 1930, um médico alemão, que em 1885, ele removeu o cóccix e parte do sacro para fazer a ressecção de um tumor do reto, de parede anterior, e preservava o esfíncter. Essa técnica é uma técnica um pouco mais conhecida, a técnica de Kraski. Nós já fizemos alguns casos aqui, mas paramos justamente por essa questão que está escrito ali aí embaixo, né, que é o ânus sacral, ou seja, é um procedimento que dá muita fístula. Praticamente metade deles vão ter fístula por saída de secreção fecaloide ali pela região do sacro. Então, era necessário uma técnica melhor, outras técnicas para melhorar esse tratamento, obviamente. Né? O objetivo do tratamento do câncer do reto como um todo, né? O que a gente quer? A gente quer uma ressecção R0, a gente quer evitar a recorrência local e também quer uma preservação do esfíncter para manter a qualidade de vida. O que a gente tem de padrão ouro ainda hoje, que a gente sabe, é a excisão total do mesorreto, proposta por Bill Hilde, né? E que consegue um controle loco-regional excelente, né, com uma média de 5% só de recorrência, né, isso associado à neoadjuvância, com radioquimioterapia de tumores do reto médio e baixo, né, mas são procedimentos que envolvem uma retossigmoidectomia. Essa nem sempre tem a necessidade de um estoma, mas as cirurgias de Hartmann, amputações, são procedimentos que necessitam de estomas e mudando a qualidade de vida do paciente, né? Comorbidades que não são desprezíveis, a mortalidade, obviamente, é satisfatória, vamos dizer assim, melhorou muito, né? Com a melhor técnica operatória, anestesia, antibióticos, etc. Mas também temos que lembrar que esses procedimentos, às vezes, levam a disfunções geniturinárias, sexuais, em 20% a 30%, às vezes, dos pacientes, que não é desprezível. Em vista disso, na década de 80, né, um médico alemão, o Bues, Dr. Bues, ele propôs, então, a excisão local de tumores do reto, né, e para isso ele desenvolveu, na verdade, a tecnologia que fosse mais adequada, com um equipamento próprio para isso. Porque a excisão local desses tumores, ela pode ser feita de forma convencional, que é sem equipamento, apenas com afastador anal, aquele afastador de Parkinson, talvez, não sei se vocês conhecem aí, alguém já viu, com a operação endoscópica transanal, a microcirurgia endoscópica transanal ou o TAMIS, né? A cirurgia minimamente invasiva transanal. Então, aqui o professor Bues, que esteve num dos FICARES aqui no Brasil, ele faleceu não há muitos anos, mas ele já é falecido, desenvolveu várias pinças e tecnologias para a área médica. Aqui eu vou apresentar para vocês o TEL, né? Existe o dele, era quando ele lançou, foi esse TEM, a microcirurgia endoscópica transanal. A diferença entre eles, a ideia é a mesma, né? Só que o TEL, ele é um equipamento mais barato, ele é um equipamento portátil, que você pode levar de um hospital para outro, e ele consiste, né, o que vocês estão vendo, um retoscópio, um braço articulado e pinças desenhadas para esse procedimento. E depois de montadas ali, introduzida via transanal, vão permitir essa visão do tumor, onde a gente faz um pneumorreto, né, com CO2, semelhante ao pneumoperitônio do
no caso das cirurgias abdominais e laparoscópicas, e depois a gente vai suturar esse defeito. Isso a gente vai ver melhor num vídeo mais para frente. Bom, quais são as principais indicações? As principais indicações são essas três em amarelo aqui, que vocês veem, que é a ressecção de grandes adenomas do reto, aqueles adenomas que não foram possíveis ser ressecados com a colonoscopia, a ressecção de cânceres incipientes do reto, aqui nós vamos chamar de incipiente aqui para esse caso, aqueles tumores T1, tá? E depois a gente vai ver quais características desses tumores T1 são adequados para isso, e a ressecção de tumores neuroendócrinos. Então, essas são as principais e mais frequentes. Outras aplicações são essas vistas em branco aí, como ressecções pós-polipectomias que foram incompletas, tratamentos de estenose do reto, fístulas reto-uretrais, tratamento de gistes, né, retroretais ou da parede, condilomas endorretais, tumores pré-sacrais e até reparo de lesões traumáticas e iatrogênicas podem ser utilizados no equipamento. O professor Serra Aracil, ele é da Espanha, ele tem um curso ainda, eu fiz em 2008, ele ainda tem esse curso lá em Sabadell, próximo a Barcelona, e ele tem um curso ainda, e ele fez algumas classificações, ele publica bastante nessa área, e ele publicou aqui uma divisão, uma separação de grupos de indicação para o procedimento. E os grupos vão de 1 a 4, ele separou o grupo 1 e 2, são os curativos, e são os principais, com melhores resultados, que são o grupo 1, aqueles que têm pacientes que têm adenoma, tumores benignos, e o grupo 2, os adenocarcinomas em estádios T0 até T1, né? N0, grau 1 ao grau 2. Esse é o principal. Os consensuados e paliativos são aqueles casos em que o paciente não pode ser submetido a um procedimento mais agressivo, por questões clínicas, né? Ou não deseja de forma alguma uma colostomia não aceita, podemos lançar mão de uma ressecção com esse equipamento para oferecer algum tratamento para esse paciente. Mas não é o principal nem o mais indicado. É importante lembrar do estadiamento, né? A gente indica o procedimento, mas é importante ter experiência com o toque retal, isso é fundamental. Muitas vezes a gente contraindica o procedimento ao fazer um toque retal, porque você sente que aquele tumor está ulcerado, está invasivo, ele não está deslizando tanto ali em relação à mucosa, então é fundamental ter essa experiência. A colonoscopia para evitar descartar outras lesões, né, outras lesões sincrônicas. A retossigmoidoscopia rígida também pode dar mais dados quanto ao tamanho, a distância da borda anal, da linha pectínea, em que quadrante ele está. Isso é importante porque, embora eu possa definir isso muito também com o toque, né, para colocar o paciente na posição adequada para o procedimento. A ressonância, né? A gente aqui utiliza muito a ressonância porque ela não me dá dados sobre o tumor, sobre a invasibilidade dele e também com relação a linfonodos. A ultrassonografia endorretal, se puder associar, vale a pena, mas a gente não utiliza muito aqui, ela é operador dependente, tem algumas questões aí, tem que ser alguém com muita experiência para poder ter os benefícios da ultrassonografia. E avaliar o CEA e CT do tórax e abdômen para avaliar, no caso, se há metástase ou não, né, nos casos de tumores. A gente sabe também que a chance de cura, né, com a cirurgia local, ela depende do risco de invasão linfonodal, e isso é muito importante, porque se eu tenho um alto risco de ter doença para linfonodo, não adianta eu ressecar local, né? E outra característica importante, quando a gente pensa em indicar uma ressecção transanal, depende se nós estamos tratando tumores com bom ou mau prognóstico. Isso depende de critérios histológicos e cirúrgicos que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Tá? Aqui, para a gente lembrar, né, o risco de doença linfonodal para tumores T1, ele chega a 12%. Isso para aqueles que têm características de bom prognóstico, que eu vou mostrar quais são. Os tumores T2 até 28%, e os T3 podendo chegar aí a 80% quase, né? Por isso que os tumores com um T menor, né, mais baixos, são mais indicados. E aqui é um quadro extremamente importante para a gente da apresentação, porque é com base nesses critérios que a gente vai ou não indicar. Então, quais são aqui os critérios, né, que são favoráveis aqui? Todos esses aqui, dessa coluna à esquerda,
são favoráveis, ou seja, tumores bem diferenciados ou moderadamente diferenciados, sem invasão vascular, linfovascular ou perineural, que não tenha componente mucinoso, que a invasão, o nível de invasão da submucosa seja SM1 e ocasionalmente um SM2 pode ser aceito, desde que todas as outras características sejam negativas. O tumor deve ter em torno de 3 centímetros ali ou menos, né? Isso é um pouco na literatura variável, porque às vezes você pode ter um tumor um pouco maior e com todas as características favoráveis, também não impediria. Mas esse é o melhor cenário, né? Aqueles que você tem menos de 3 centímetros, menos de 1/3 da circunferência da parede do reto, menos de 10 centímetros da borda anal é o melhor, não é que é proibido fazer em lesões mais altas, mas é difícil você manter o pneumo reto uma vez que você entra na cavidade abdominal. E as lesões devem ser lesões móveis, né? Como eu falei, aí vem o toque, a experiência do toque. Os desfavoráveis são todos contrários a isso, todas as características contrárias a isso que eu falei. Então, para os adenomas, dentro daquelas indicações em amarelo que eu falei, os adenomas, eles podem ser sésseis ou pediculados, isso não é problema, mas nós vamos utilizar ali a classificação de Rajt e Kikuchi para esses pólipos quando eles têm características de malignidade para fazer uma boa classificação e aí sim indicar ou não uma complementação do tratamento, né? É importante a ressecção e espessura total desses adenomas, porque a gente tem que lembrar que em até 1/5, né, dos adenomas, você, principalmente aqueles maiores ali, né, quanto maior do que 1 centímetro começa a aumentar o risco, e aqueles maiores que 3 centímetros, você vai encontrar algum adenocarcinoma invasivo. A classificação de Kikuchi, ela é essa daqui, né? É uma classificação que avalia a profundidade de invasão aí na submucosa, de pólipos sésseis. Aqui ele só vale para pólipos sésseis, não pediculados. E aqui, ó, a submucosa, aqui nessa coloração. Então, a gente tem o SM1, aquele que invade 1/3. Se invade 2/3 da submucosa, né, você tem um SM2. E se ele invade toda o terço inferior, você tem um SM3. Então, essa classificação, quando você tem um pólipo maligno, é necessário para você. Porque se eu tiver um SM3, eu necessito fazer uma excisão total do mesorreto, complementar o procedimento, ou um SM2 com outras características de mau prognóstico. E a classificação de Rajt, que é uma outra classificação, e essa sim leva em conta tanto os pólipos pediculados quanto os sésseis, né? A diferença é que o pólipo pediculado, ele tem 4 níveis, porque ele está mais distante da submucosa, da base da submucosa. Então, você tem os níveis 1, 2 e 3, né, da cabeça do pólipo até essa base aqui, e o nível 4, que é o da submucosa mesmo. A gente pode ver que para os pólipos sésseis, ele já é nível 4, ele já nasce um nível 4, né? E aqui a gente vê a correlação Rajt-Kikuchi, né, que se você tem um Rajt, o tumor pediculado, ele é 1, 2 e 3, pelo Kikuchi ele é SM1, você faz uma correlação. Já os níveis 4 de Rajt, tanto sésseis quanto pediculados, eles precisam ser avaliados para verificar se ele é um SM1, SM2 ou SM3. E aqui eu mostrando que realmente, quanto mais profundo o nível ali de Rajt, maior a chance de você ter doença linfonodal positiva, e aí você estaria subtratando o paciente. Isso para adenomas, né? Ou adenomas com transformação maligna que você descobre depois da ressecção. Os adenocarcinomas, né? A outra indicação em amarelo, são indicações boas. No início, a gente viu que as ressecções transanais convencionais, esse RTAC que está aqui, eram as ressecções que eram feitas sem os equipamentos de TEM ou TEL, né? E os estudos mostraram resultados variáveis no início, com resultados até muito bons, com menos de 10% de recorrência, e resultados ruins. Mas isso se devia ao fato de você... antigamente, né, eles não avaliavam tão bem esses critérios que eu falei para vocês. Tinha muito T1 de mau prognóstico misturado, os fatores histopatológicos cirúrgicos não eram bem avaliados, a qualidade dos estudos não era boa, né? E a avaliação da submucosa também. Então, aqui, quando a gente compara
comparava a cirurgia radical aqui embaixo, com índice de recorrência local muito baixo, e na excisão local não era assim, tinha resultados muito bons, mas resultados ruins, por isso que eu falei. Aqui uma meta-análise que mostrou que a recorrência local era maior para o TEN-HOTEL quando comparava com a excisão total do mesorreto, mas isso era esperado, porque na excisão do mesorreto você tira toda a peça, você tira o mesorreto, isso é esperado mesmo que vai ter menos. Mas um dado importante, né, foi que as metástases à distância, a sobrevida livre de doença e global não tinham diferenças quando você tratava, quando indicava bem o procedimento, e caso houvesse uma recorrência, você resgatasse esse paciente, não havia problema, diferença com relação à doença à distância. Então, isso aqui, no final, o que ficou da literatura e fica ainda da literatura? Esse procedimento, né, de ressecção transanal com os equipamentos, ele está indicado para tumores T1, com critérios de bom prognóstico, N0, M0, grau 1 ou grau 2, de baixo risco. Tá? Então, hoje, essa é a indicação. Esse quadro é bem interessante, olha como ele mostra aqui. Esses números são a recorrência, a porcentagem de recorrência. E a gente vê que ela vai aumentando, né? Ou ela é bem pequena, como nessa primeira linha em vermelho aqui, quando a gente tem um tumor, ó, tamanho do tumor. Quanto menor o tumor, menor a recorrência. Quanto menor o T, também menor a recorrência. Quanto menor a invasão da submucosa para SM1, por exemplo, e se não tem invasão angiolinfática perineural, a gente tem os melhores resultados. Então, esse foi um estudo feito em 21 centros na Inglaterra, Bélgica, com quase 500 pacientes, que mostrou isso, e isso a gente vê que é verdade. A recorrência ela é baixa quando bem indicado para adenomas, e para tumores T1 de baixo risco, fica ali em torno de 3% a 8%. Já com tumores de alto risco, que não seguem aqueles critérios, podem chegar a 30%. E a terceira indicação, dentro daquelas, né, adenomas, adenocarcinomas, o terceiro são os tumores neuroendócrinos, que pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Europeia de Tumores Neuroendócrinos, a gente vê que quando a gente tem uma lesão, um tumor neuroendócrino no reto de até 2 centímetros ali, e desde que ele não tenha invasão da muscular da mucosa, que ele não tenha um KI67 estourado, hoje o limite é em torno de 20%, né? De 20% para baixo, antes era menor. Se a gente tem um tumor com essas características de grau 1, ali de preferência grau 1 ou grau 2, né? O grau 1 é melhor. Você pode fazer uma ressecção transanal, é um excelente tratamento, né? Para tumores neuroendócrinos. Agora, se ele já tem mais de 2 centímetros, um KI67 estourado, não é uma indicação. Aí você precisa fazer a excisão total do mesorreto, que a gente vê que 60% a 80% de risco de metástases ali, né? Linfonodal. Lembrar que os tumores neuroendócrinos são da porção profunda das glândulas epiteliais, e então uma ressecção incompleta pela polipectomia ela ocorre em 24% a 42% das vezes por isso. Então, a melhor técnica é uma excisão de espessura total da parede, que dá para fazer com esse procedimento de TEN-HOTEL. Então, aqui resumindo, os resultados adequados vão depender da seleção adequada dos pacientes, baseado naqueles critérios que eu mostrei, histológicos e cirúrgicos. É necessário uma excisão completa da lesão em uma peça única, não fragmentar essa peça, né? E quando a gente compara esse procedimento com a ressecção convencional que a gente fazia antes, com os afastadores anais, tudo, era muito frequente fragmentar a peça. Não era fácil você tirar em uma peça em monobloco, e o que compromete, né, a avaliação pelo patologista. As margens devem ser livres de pelo menos 1 milímetro, mas a gente procura dar de meio a 1 centímetro de margem sempre que possível. É necessária a excisão completa da parede, toda a espessura até a gordura periretal, e para ter um de baixo risco. Tá? A estratégia cirúrgica, então, espessura total, ressecção, como eu falei, exceto para os tumores que estão muito próximos à reflexão, porque quando você ultrapassa a reflexão, né, você está intraperitoneal, no reto ou no sigmoide, porque com o procedimento, com os retoscópios, como eles têm de 15 a
tem de 7,5 centímetros até 15, outros até de 20, você consegue tirar lesões mais altas, mas aí seriam quando você vai ressecar lesões em espessura parcial. A espessura total ela é possível, mas pode ser que você vá perder muito o pneumorreto, aí ele começa a ficar instável porque entrou em contato com a cavidade abdominal, né? Complicações desses procedimentos. As complicações, elas são pouquíssimas, são pouco frequentes, né? Quando ocorre a deiscência da sutura, é muito frequente, a gente está trabalhando numa área contaminada, ela é até subnotificada, porque a grande maioria delas não vai dar sintomas. E quando dá um sintoma, é a outra complicação devido a isso que ocorre, que é algum sangramento. E a maioria desses sangramentos é autolimitado também, você não precisa fazer nada. Já teve casos que até eu entrei com o aparelho de novo para reavaliar, você lava e não encontra mais o sangramento, ou cauteriza um pequeno ponto ali que está babando e só. Algum caso de disúria, incontinência temporária ocorre bem pouco frequente, normalmente pode durar até 12 semanas, a maioria vai resolver sozinho, né? Estenose raramente acontece, só se for uma lesão muito extensa, que não é a indicação principal para você ter esse problema. Então, aqui o que a gente falou até agora é o principal, é a indicação para os tumores T1, tá? Aqui só citando que para os tumores T2, o NCCN ainda, o padrão ouro, é a excisão total do mesorreto, tá? Na literatura foram avaliados já só a excisão local, só a excisão local com adjuvância com radioquímio, ou você fazer primeiro a neoadjuvância radioquímio e depois a excisão, e os resultados não são adequados, né? Os estudos mostraram ainda uma recorrência muito alta, no caso aqui, ó, esses autores que fizeram após só a excisão local de lesões T2 ou maiores, ou quem fez a excisão local e radioquímio também, chegando a 45%, 33%, né? E aqueles casos em que foram feitos radioquímio e excisão. Aqui o que se observou é que quando a lesão respondia muito bem, né, à radioquímio, a recorrência era muito pequena, né? A recorrência local era mínima porque respondeu, então era um tumor bom, vamos chamar assim, para cirurgia ou para radioquímio. Mas quando o tumor não respondia totalmente, né? Aí entrava o PT3, o YPT3, PT2, a gente tinha uma recorrência, inclusive sistêmica, muito maior. Então, ainda não dá para dizer que não é um procedimento que deva ser indicado, tá? Que lembrando para vocês que o NCCN, desde 2021, para tumores T1, ele já considera, né, a excisão, a ressecção transanal de tumores do reto, considerado ali no NCCN já desde 2021. Bom, além desse equipamento que eu mostrei, a gente vai ver num vídeo logo, existem outras formas de você fazer, né, com single. Nós temos esse single port aqui, que é o SILS da Covid, né? Não tem outro dessa empresa, né? Tem uma outra empresa aqui, que é o GelPoint PET. Então, existem modelos que você pode utilizar, eles são descartáveis, né? Então, num serviço onde você tem particular, ou o paciente tem condições de comprar, você pode utilizar no lugar daquele equipamento, você tem que comprar ele todo, você pode usar esses single ports aí para colocar a via transanal, né? Aí aqui a gente colocou um trocáter de 12 milímetros, ó, ele aceita, né? Onde a gente vai entrar com as óticas, com as pinças, aí às vezes o que for necessário ali até de 12 milímetros, é pouco frequente, mas se necessário é possível, né? E no futuro, que já é presente, nós temos a tecnologia robótica aqui, que vai nos ajudar muito aí nesse tratamento também, uma vez que a gente trabalha muito numa região muito estreita, né? Nós não estamos trabalhando ali numa área de 4,5 centímetros, mais ou menos, de diâmetro. Aqui, só mostrando, então, para vocês um vídeo, o equipamento, ó, vocês estão vendo esse braço articulado aqui, ele foi realmente um dos pontos muito bem pensados, né? Ele é articulado aqui, aqui, e tem uma outra articulação mais embaixo.
A gente introduz o retoscópio, normalmente a gente usa o retoscópio rígido de 15 centímetros, é o mais comum, né? Depois de uma dilatação digital, ele tem 4,2 centímetros de diâmetro, a gente tira esse obturador, conecta esse elemento de trabalho, que é essa parte aqui atrás, eu vou explicar aqui, ó. E a partir daí a gente coloca a câmera, a ótica de 5 milímetros, e a partir daí, tanto a cabeça de câmera, quanto esse insuflador, e vai aparecer aqui a fonte de luz, são os mesmos que a gente usa na videolaparoscopia, né? Então, o que a gente teve que adquirir são essas pinças. As pinças podem ser de laparoscopia, mas é melhor se você adquirir a pinça desenhada para esse procedimento. Vocês vão ver num outro vídeo por quê. Então, com essa plataforma montada, fixa e móvel também, se você quiser e precisa movimentar, você vai ver no monitor, após fazer um pneumo reto, você vai ver isso aqui, ó. Aqui, esse clipe foi o colega aqui da colonoscopia, esse paciente tinha tirado um tumor neuroendócrino, e no controle ele viu uma área de cicatriz e ele achou que o paciente pudesse ter lesão aí. Então, ele colocou um clipe e nós fomos ressecar essa área, né? Nós fomos ressecar essa área para verificar se realmente tinha doença, uma vez que a biópsia veio com alteração. Então, o clipe aqui, ele está mostrando a área, né, do tumor, e o que a gente faz, né, após introduzir o retoscópio, a gente faz um pneumorreto, ou seja, eu injetei o CO2 aqui na mesma pressão de 12 milímetros de mercúrio que a gente usa na laparoscopia, né, para o pneumoperitônio, e a gente, feito o espaço, o pneumorreto, é fundamental fazer isso aqui, marcar os limites da ressecção. Porque parece muito fácil, você está olhando aqui, mas depois que você começa a cortar, a seccionar a mucosa em espessura total, você começa a se perder na margem. Então, é fundamental essa marcação, né? Nesse caso específico, está relativamente fácil. A gente pode ver lá atrás, ó, ao fundo, já um tecido pré-sacral, né? Aqui, ó, vocês vão ver o dedo ali, está apertando a vagina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse procedimento quando eu vou caminhando para uma ressecção anterior, para não fazer uma fístula reto-vaginal. E aqui na, né, anterior, obviamente, o espaço é bem pequeno e eu tenho que conhecer essa anatomia para fazer a separação. Por isso que a gente fez o toque, sentiu ali e vai com bastante cuidado na parte anterior. Como a lesão é mais lateral, né, ou a área ali que eu vou ter que tirar, já está marcada, então esse risco diminuiu, né, mas ali anterior tomar cuidado. E a gente pode ver ao fundo, ó, um pouco ali da gordura, né, um pouco de gordura. É um paciente que tem uma gordura mesorretal pequena, né, não é muito espessa, isso é variável, não é o mais comum. E aqui a gente está usando, então, uma pinça de apreensão. Verifique, observe a hora que a gente, se aqui não der mais para frente, tem um outro vídeo, que mostra que ela tem uma angulação, né? Uma angulação que permite a gente trabalhar com ela de uma forma melhor nessa posição. E uma energia monopolar, ó, vocês podem ver que é totalmente factível com a energia monopolar a gente ir dissecando e ressecar toda a circunferência aqui dessa área marcada como lesão. Né? Um pouco de fumaça, às vezes, vai se formar, a gente abre uma das torneirinhas aqui que o equipamento tem, ele tem uma área de fuga de CO2, de fuga ali dessa fumaça junto, então, às vezes, pode atrapalhar um pouco, mas é com paciência, você vai abrindo, outros não formam tanta fumaça, é bem variável. Né? Então, o controle da hemostasia é fundamental aqui a gente ter um controle e ir devagar, né? É um vaso ali atrás, a gente viu, a gente vai cauterizar. A energia a gente usa em 30, mesmo a potência de em torno de 30, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende de como está o efeito local. E a gente vai criar, então, esse defeito, né? E esse defeito ele fica sempre maior do que a gente imagina, né? Isso é um problema. A gente tem que, por isso que é importante, faça a margem que tem que fazer, não tenta ampliar também muito mais, porque realmente quando você começa a ressecar muito mais do que a metade da circunferência, aí pode começar a aumentar o risco de estenoses, né? Depois que você sutura.
É importante lembrar que a sutura, né, deve ser feita transversal, você vai tirar ali de preferência transversal para diminuir o risco de estenose mesmo. A dificuldade aqui não é tirar a lesão, né? A dificuldade maior no aprendizado, na curva de aprendizado, é você suturar isso daí. Isso é o mais chato aí, ó, toda ressecada, né? E aí a gente vai retirar pelo próprio canal do retoscópio, a gente vai tirar essa lesão e vai ficar o defeito, né? Que no início, hoje está mais fácil fechar, vocês vão ver por quê que eu falo isso, porque antigamente, ó, a lesão saiu, antigamente a gente fazia essa sutura como a gente faz qualquer sutura intracorpórea, né? Com o fio, dando nó ali, que não é fácil você fazer uma sutura dessa no reto, né? Apesar de ter criado um pneumorreto, ainda é um espaço ainda pequeno para fazer, mas aí vem o treinamento. Aí depois vieram clipes que a gente usava para. A gente ia fazendo a sutura contínua, né? Não precisava fazer nós ali separados, a gente fazia uma sutura contínua e ia colocando o clipe. E agora tem esse fio aí que vocês estão vendo, que é o Veloc, né? Esse é um Veloc 3.0, ele é um fio farpado, né? Que talvez vocês já tenham visto, usado aí. Ele é um fio que você, quando puxa, né? Essas farpas, né, esses barbados que ele tem, eles estão num sentido que não permitem que que o tecido corra, né, que ele volte, que afrouxe, tenhamos um afrouxamento dessa mucosa, tá? Então, hoje isso facilitou assim absurdamente o fechamento dessa desse defeito. Antigamente a gente era no início da curva, assim, os primeiros 5, 8 casos, né? A gente já cheguei a ficar quase uma hora ali para uma hora e 10 para fechar. Mas é a curva de aprendizado. Depois isso melhorou, já passou, né? E a gente vai. Mas aí quando você aprende, vem a tecnologia e melhora as coisas, né? E aí, felizmente melhora as coisas e a gente vai fazendo. Então a gente segue, né? Fazendo essa sutura, ó, até o final. Você puxa, ela não volta. Então a nossa preferência hoje é com esse fio, tá? Ó, vamos passando até fechar completamente ali o defeito. Ó. Então fica muito bom isso depois de 1 mês a 2 meses, né? Nos casos em que a gente fez uma revisão, olhou e tudo, realmente está muito bem epitelizado, né? Vamos cortar aqui, tirar o fio e vai para o finalmente ali, ó, o aspecto final, ressecada a lesão. Então, fica muito bom, isso aí não, do jeito que está aí, não dá estenose, não teremos problemas, né? Aqui nesse outro, a gente vai ver um pouquinho melhor o equipamento em si, que eu quero mostrar para vocês. Ó, esse é o equipamento como um todo, né? São as pinças, o retoscópio que a gente já falou, o insuflador, o braço. Olha como é que essas pinças, elas são de apreensão, tem dissector, tem porta-agulha, no caso, tesoura, a angulação que elas apresentam. Porque o paciente, a lesão, para esse tipo de procedimento, quando a gente usa esse equipamento do TEL, a lesão tem que ficar às 6 horas, né? Você está de frente para o paciente, ela tem que ficar às 6 horas, ou seja, sempre como se fosse em contato com a mesa cirúrgica. Então, essas borrachinhas aí são para evitar a perda do CO2, ó, ele é montado, a gente monta o equipamento com essas borrachas, conecta ao elemento de trabalho no retoscópio, né? E a lesão tem que ficar sempre às 6 horas para que você consiga fazer o procedimento. Então, se a lesão é de parede posterior, ele fica em posição ginecológica. Se é lateral direita a lesão, decúbito lateral direito, né? Ou se é anterior, ele fica em decúbito ventral, posição como se faz até as hemorroidectomias. Aqui eu mostrei para vocês como a gente monta, ó, o braço é fixado à mesa cirúrgica, a gente está simulando, né? O braço, depois ele é fixado ao retoscópio, ele tem uma haste metálica. Então aqui você tem uma plataforma
fixa e, ao mesmo tempo, quando precisa mexer, e você vai mexer várias vezes, ó, você abre essa parte preta e ele vai se deslocar, ele vai desfazer todas as articulações. Então, você precisa segurar, senão ele vai cair mesmo, pode até contaminar. Então, feito isso, a gente coloca ali as pinças e é assim que a gente vai trabalhar, ó, com o paciente. Então, aqui era uma lesão de parede posterior, ó, posicionamento da paciente. Se fosse lateral, decúbito lateral, se fosse anterior, pronado. E aí, essa parte a gente já viu, faz a dilatação, introduz o retoscópio, né? Conecta todos os cabos ali que eu mostrei no vídeo anterior até ressecar e tirar a lesão pelo retoscópio e fazer a sutura. Aqui é como nós trabalhamos, ó, posição. Veja que as mãos estão bem juntas, a gente trabalha muito em paralelo, e é aí que vem a curva de aprendizagem, o treinamento. Tá? Aqui é uma outra lesão que a gente fez, ó, aproximando ou afastando o retoscópio até que ele fique próximo à lesão, né? Ele não fica exatamente em cima, mas ele dá uma distância da lesão para que a gente chegue com as pinças e, novamente, faça a marcação de toda a área de ressecção, né? E depois proceda à ressecção. Aqui é uma pinça monopolar. Esse foi um procedimento que a gente fez usando pinças de mini laparoscopia. Vocês podem ver que essas são de 3 milímetros, né? É melhor, você tem menos sombra, menos área, menos equipamento na sua frente, então você vê a lesão melhor, né? Aqui a gente está usando uma energia que não é a monopolar, é monopolar, mas uma ultrassônica, né? Uma energia ultrassônica. A gente consegue ter um controle melhor da hemostasia, não há dúvida, só que aí o procedimento vai ficando um pouco mais caro, né? Mas é totalmente factível e podendo utilizar, é importante, sim, você pode utilizar, a gente usou em muitos casos. Principalmente no início da curva, né? Às vezes é melhor, por causa do sangramento, alguma coisa, você usar a pinça ultrassônica. Né? Aqui em cima a gente colocou só comparando com as de 5 milímetros, né? As pinças de 5, e aqui é de 3 milímetros. Realmente a gente tem uma área melhor de visão, porque as pinças ocupam menos espaço, né? Mas o inconveniente é que são pinças mais caras e mais frágeis, elas podem quebrar, então a gente, no geral, acaba usando, na maioria das vezes, as pinças de 5 milímetros mesmo. E aí, ó, a gente está... Observe que a gente tem que, né, levar a lesão, às vezes, para posterior, né, para o fundo, às vezes para anterior, para você conseguir abordar todas as áreas de você ressecar. Às vezes, muitas vezes a gente trabalha com as mãos, com as pinças cruzadas, né? A gente cruza as pinças para poder fazer a ressecção. Isso não é incomum. E tudo isso faz parte do processo. Você aprende, né? E depois o seu cérebro acostuma e isso vai fazendo automático à medida que você vai aumentando o número de casos que você for fazer. Então, aqui, deixa eu ver aqui o horário, né? A ressecção, ó, quase terminando. Aqui, observe a espessura total, aqui a gordura do mesorreto, e aqui já é a área pré-sacral, ali atrás, ali ao lado da gordura. Então, é possível uma ressecção em espessura total, que a gente aqui não tem um risco de deixar margem positiva, pelo menos a profunda, se o tumor é T1, né? Não vai ficar margem positiva. Né? O que, às vezes, pode ser aumentado esse risco aí, em alguns casos em que o tumor possa ser um T1/T2, no caso do ISD, né, da excisão submucosa endoscópica feita através da colonoscopia. E, por fim, esse era um vídeo mais antigo, aqui a gente não tinha o Veloc ainda, o Veloc não era nem lançado aqui ainda no Brasil, pelo menos, não sei se fora, e aí a gente faz a sutura, né, que é a sutura já... Opa, desculpa aqui. Vamos ver aqui. Mais na frente, a gente fazendo a sutura. Esse aqui era um fio de etibond, né? A gente fazendo a laçada, o nó ali, e vai fazer uma sutura aqui contínua, né? Já era um vídeo mais antigo, no início da curva, né? Vocês veem que já é uma sutura diferente, a gente, né, estava pegando o jeito ali de como manipular essas pinças nesse espaço tão curto ali.
A gente trabalha muito com a pinça no movimento, né, de introduzir e tirar a pinça mais do que no movimento lateral. Tá? Ó, e por fim, aí fazendo toda a passagem ali. Ó, passou, segurou, vem com o porta-agulha, traz e puxa o fio até que fique toda ela fechada. E aí o aspecto final da sutura, né, apesar de trabalhosa, ela fica muito boa. Aí a peça que foi ressecada com a gordura do mesorreto, né, margem lateral, era um adenocarcinoma, que foi bem ressecado ali, tá? Então é isso. Aqui é um outro, né, aspecto aqui, né, identificação, só a identificação da lesão. A gente tem vários tipos aqui, né, de lesão, outras, umas polipóides, né, às vezes com aspecto de lesões tubulares, né, pediculadas, outras sésseis, mas o princípio é sempre o mesmo, né? Sempre marcar, ó, marcar o local, nunca esquecer disso, a marcação é fundamental. E deixa eu ver se é o mesmo aqui da marcação. Isso, a mesma, são uma outra, mas aí aqui, deixa eu ver se esse aqui vai correr. Isso, e aqui a gente fazendo novamente uma outra lesão, também o mesmo princípio de ressecção da lesão. Tá? Ó, apreende o tecido, a parte boa ali, não pegar na lesão, né? Porque algumas sangram, ou também para não disseminar células tumorais. E a gente vai fazendo, ó, traciona com a tração e usando a energia monopolar ou a ultrassônica também, qualquer uma delas, para você fazer a ressecção ali nos mesmos princípios que a gente falou até agora. Ó, aí, lesão, ressecada, tirada a lesão e a mesma coisa, né? A gente vai fechar. Existem alguns trabalhos, estudos que mostraram que não há problemas em você deixar aberto o defeito, né? Mas a gente prefere, e a maioria dos autores prefere sim fechar esse defeito, né? Porque a gente acredita que vai dar menos abscessos, menos sangramento, apesar de alguns estudos mostrarem que não. E aí fizemos o mesmo fechamento usando o Veloc, como vocês já viram, né? E o aspecto final aqui. E com o futuro que já é presente, né? Só para terminar aqui, chamando a atenção para a robótica, né? A robótica também nos procedimentos transanais. Esse aqui é o single port, né, da 20, da Intuitive. Ele já é uma realidade e você coloca, ó, o braço robótico com a pinça através do trocáter daquele, né, um trocáter que vai ser introduzido via transanal. Aqui, ó, em perspectiva a gente tem, e a gente vai ver como ele vai funcionar. Aqui é uma cortesia do Dr. John Marques, que forneceu para a gente. Ele é da Inglaterra e ele tem feito esse estudo para ressecção transanal, ó, com single port, as pinças inseridas, olha lá, da robótica, e isso aqui não é um TEL, não é uma ressecção transanal, mas ele está fazendo um TATME, que é a excisão total do mesorreto por via transanal, utilizando a robótica, né? A gente hoje faz com a videolaparoscopia, né, com a tecnologia da vídeo, e agora ele está fazendo uma série de casos, já tem bastante casos, usando a robótica. Então, a gente pode ver a eficiência da energia, as pinças são menores, as pinças utilizadas aí de energia, a tesoura, a bipolar, né? Então, você tem uma entrega de energia um pouco mais eficiente e pinças menores com uma articulação formidável para poder atuar via transanal, né? Tanto para as ressecções de lesão, como a gente estava mostrando aqui, mas também para ressecções mais amplas, ressecções maiores, como a excisão total do mesorreto via transanal. Tá certo? Obrigado, pessoal. Isso aí que eu queria passar um pouco para vocês, né, da experiência aí
nossa com relação a isso. A robótica do single pot a gente ainda não tem, é um equipamento ainda caro, né? A gente tem um robô, mas não para essa finalidade. Mas é um procedimento, sim, que traz muito benefício para o paciente quando bem indicado. Evita, às vezes, colostomias ou o risco de deiscências em reto-sigmoidectomias, procedimentos, coisas que podem, complicações que podem acontecer, né? Nas reto-sigmoidectomias, e com uma morbidade, pouquíssima dor. Então, quando o tratamento é possível, isso é muito bom para o paciente, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite, aí estou à disposição aí para caso tenha alguma pergunta, alguma coisa. Tem alguma pergunta, Felipe? Eu tenho sim. Primeiro, parabenizar para o Carlos Vel aí, excelente apresentação, aí, um apanhado geral. Foi uma excelente revisão para mim. E eu fiz alguns casos recentes do Carlos aqui em Aracaju, de TAMS, né? Não fiz o TEL, que eu não tenho a plataforma, né, realmente da Stories, fiz o com TAMS, usando o GeoPoint e usando o SIOS. O SIOS é bem trabalhoso, né? Porque ele é muito mole, então é difícil trabalhar, ele acaba perdendo a posição. E uma dificuldade que eu tive, eu fui no HU operar um caso, é que a lesão era muito distal. Então, nesses casos que a lesão é distal, o senhor já tentou fazer meio híbrido, assim, começar o afastador e depois põe o trocáter, ou alguma dica aí que o senhor daria, não? No início, uma das recomendações iniciais é que a lesão esteja, vamos dizer assim, a 2 centímetros da linha pectínea. Esse é o melhor cenário que você vai conseguir fazer. Isso com o TEM ou o TEL. Realmente, o que você colocou, muito bem colocado aí, com a questão do SIOS, realmente, quando mesmo essas lesões a 2 centímetros, às vezes fica difícil pela posição deles, né, ali. Eles ocupam mais espaço do que o TEM ou o TEL ali, do retoscópio rígido, porque com eles, você consegue retrair até bem ali, ficar... Aqueles pacientes que têm um canal anal mais longo, você consegue ficar dentro do canal anal e tratar lesões que às vezes estão a 1 centímetro da linha pectínea. Com essas tecnologias, não. Então, realmente, já teve caso que eu fiz igual você falou. A gente até começa de forma convencional, exatamente, começa na convencional, põe um afastador anal, começa, e depois vem com o SIOS ou o GeoPoint, ou, no caso nosso, a gente sempre utiliza o TEL, a plataforma de TEL, aí a gente entra com ela e complementa a ressecção. Aí falar, mas por que não faz tudo, então, convencional? Por quê? Porque a gente sabe que se eu utilizar a plataforma e tirar a lesão completa, sem fragmentar, isso é o ideal para o paciente, né? Ali. Mas a dica é isso mesmo. Uma vez que, porventura, fique ruim, faça um pouco da convencional. A gente já fez até o contrário. Começa a ressecar com o TEL e tudo. Aí chegou muito perto da borda anal ali, a gente viu que estava meio difícil, estava perdendo o pneu. Tirei e complementei o restinho ali com a convencional. Tá? Carlos, quantos casos você já tem aí em Barretos, tem ideia? Nós fizemos um levantamento agora com para um TCC aqui do Fellow, tá? E a gente está com 90 casos. Tá? Nós estamos com 90 casos. Infelizmente, não é um volume muito grande que a gente encontra. Por quê? Os problemas são... A maioria dos casos estão em fase avançada, né? Infelizmente, no nosso país é difícil encontrar tumor precoce. Outra questão é que o paciente chega tarde, a endoscopia, o pessoal tem tirado, né, com o ISD, tem tirado mais lesões, até aqui no nosso hospital, tem tirado mais lesões. Então, isso diminuiu o número de casos, que antes a gente tinha 8, 10 por ano, no início da curva. Hoje, esse número é metade ou menos até ali, tá? A gente doa 3 casos por ano. Então, diminuiu bastante. Né? Mas a gente está fazendo casos, resultados bons, a gente está fazendo um levantamento para publicar isso daí, né? Os resultados, quando bem indicados, a gente viu que realmente os resultados foram bons, com recorrência, né, mínima aí dentro da literatura. E teve até um caso que a gente fez aqui, um paciente tinha um tumor de próstata com metástase óssea disseminada. Ele ia morrer disso, né? E tinha um tumor do reto, apresentou um tumor do reto sangrante. O que a gente fez? Era um T3. Eu ressequei com o TEL, era uma lesão de 3, 4 centímetros. Resolvemos o problema dele e ele, depois de um ano e meio, se eu não me engano, ele morreu das metástases da próstata, né? Quer dizer, a gente evitou de colocar uma colostomia nesse paciente ou fazer um procedimento mais agressivo. Então, é um exemplo, né, do tratamento paliativo aqui, que é raro, mas pode ser usado também quando você tem a plataforma.
E o senhor já teve algum caso aí que recidivou e operou convencional? Teve alguma dificuldade? Conseguiu fazer por vídeo? Ou A precisou de convencional? recidiva que a gente teve aqui, a maioria das recidivas ficou nos poucos casos T2 e T3 mesmo, que a gente teve. Aí nós abordamos com a rescisão total do mesorreto. Aí não, se houver a recidiva, nós indicamos a excisão mesmo. A não ser que fosse um T1, aí fala, recidivou, os dados mostram que é uma nova lesão. Eu posso tentar uma re-ressecção com o TEL, desde que o primeiro tivesse sido um T1 e uma lesão bem pequena, né? Para a gente fazer. E não tem nenhum dado, obviamente, suspeito de linfonodo acometido pela ressonância. Mas, fora isso, né, a gente indica na recidiva, no geral, a excisão total do mesorreto mesmo, convencional. Mas com alguma dificuldade nessa cirurgia ou não? Sabe que não é comum. Na literatura, alguns falam, porque você ressecou com o TEL, aí depois, quando você for fazer a ressecção da excisão total do mesorreto vai ser difícil. Não observamos isso. Não é lógico, você vai falar, tem um pouco mais de fibrose ali? Tem, mas se eu seguir os planos de Hilde, né, o plano sagrado de Hilde lá da excisão total do mesorreto, você vai conseguir fazer a ressecção satisfatória. Eu tive até um caso que eu estava fazendo uma cirurgia ao vivo aqui no IRCAD, de um TEL. E aí, aconteceu o quê? De entrar na cavidade, era uma lesão mais alta, um pouquinho no limite ali do intra e extraperitoneal, entrou e não consegui manter mais o pneumorreto e a sutura não estava dando certo. Aí no momento eu converti para laparoscopia e fiz a excisão total do mesorreto ali ao vivo, né? Não tinha jeito, ao vivo você não escolhe, né? Fazer o quê? Falei, pessoal, eu vou fazendo e vamos lá. E foi adequado, né? Não houve maiores problemas, apesar de no teu tempo não tinha fibrose, lógico, mas é factível, sim, lógico, você sabendo as duas técnicas, né? Tendo uma formação nas duas técnicas, é possível, não é um receio isso, não. Ok, doutor Carlos, obrigado aí pela apresentação, viu? Muito interessante, como sempre. Viu? Tá certo, foi um prazer aí, a turma jovem que está aí, essa turma começando aí, a turma é da robótica, provavelmente, né? A maioria da robótica aí vão ver muito isso aí no futuro com a robótica, né? Mas muito obrigado. Te agradeço. Obrigado pela disposição, viu? Agora eu vou passar para o Felipe, que ele vai apresentar também a padronização aí da laparoscópio da escola retal. Felipe é coloprocto aqui da cidade, do nosso serviço endoscópio Primavera. Hospital São Lucas também, né, Felipe? Que é o hospital da Rede Dor, que tem agora a robótica. Trabalho também lá. Depois. Eu preciso só que o Dr. Carlos pare a apresentação, né? Só isso que eu estou fazendo aqui, parar aqui, peraí. Eu fechei a aula já, acho que agora saiu, né? Foi sim. Tá bom. Vou começar a apresentar aqui. Vocês estão vendo aí já alguma coisa, não? Nada ainda? Ainda não. Será que agora vai? Acho que agora vai. Agora vai, tá indo aqui. Foi. Vocês estão vendo já o slide? Já estamos vendo. Pronto, então vamos lá. Bom, agradecer o convite de Vieira, né? Mestre Vieira, a gente trabalha junto lá no Primavera, nas broncas lá da cirurgia. Mas obrigado pelo convite. Eu adoro falar desses temas assim, de cirurgia minimamente invasiva, né? Sou entusiasta disso, desde que voltei da residência, e tenho o prazer de estar aqui com vocês, com o pessoal do Hospital Cirurgia, e com o Dr. Carlos Véu também, uma presença ilustre aí, mais ainda. Então, sem mais demoras, eu vou apresentar basicamente a padronização técnica de colectomias laparoscópicas. Então, eu trouxe uma colectomia direita, um vídeo editado, e uma reto-sigmoidectomia, tá? Vamos começar pela colectomia direita, né? Alguns detalhes aí antes da gente passar para o vídeo propriamente. Então, eu estou mostrando aí mais ou menos como eu faço no dia a dia, né? Então, todo paciente meu que vai para uma colectomia direita, seja oncológica, ou seja, mesmo doença benigna, doença inflamatória, mas geralmente oncológica, ele passa por uma pré-habilitação, onde eu deixo pelo menos 7 dias de nutrição pré-operatória, com suplementos, né, e probióticos, isso para a gente diminuir a incidência de complicação,
a acelerar a recuperação pós-operatória. Não faço preparo intestinal, tá? A gente não faz nenhum preparo para a colectomia direita. O paciente normalmente está na posição de Lloyd Davis, né? Aquela posição basicamente com decúbito dorsal e com as perneiras, né? Com as perneiras semiabertas para possibilitar a entrada do auxiliar por entre as pernas do paciente. E o paciente está na posição de decúbito lateral esquerdo na colectomia direita, justamente porque a gente quer tirar o delgado de cima do alvo, né? Do alvo cirúrgico, e a gente usa um leve proclive na mesa, tá? Então, aqui a disposição que eu apresento normalmente é o cirurgião, o cirurgião pode operar entre as pernas ou do lado esquerdo do paciente. Aí eu prefiro operar entre as pernas, eu comecei operando do lado esquerdo, mas depois preferi o acesso para fazer anastomose corpórea, acabei preferindo fazer dessa posição, mas enfim, qualquer uma delas é factível. A ótica no próximo do umbigo, um pouquinho abaixo do umbigo, para não ficar muito em cima dos vasos ileocólicos, geralmente eu faço uns 2 centímetros abaixo da cicatriz umbilical, mão direita e esquerda do cirurgião, e as pinças auxiliares, a gente faz 2 pinças aqui, há quem faça apenas uma punção, ou nenhuma punção auxiliar, mas enfim, a gente normalmente usa 2 punções auxiliares, tá? E o monitor fica aqui no ombro direito do paciente, ou às vezes até mais para a região cefálica do paciente, a depender da localização que a gente está dissecando, se é um tumor mais próximo de cólon transverso, ou um tumor mais de ascendente. Então, aí eu trago um vídeo de uma colectomia direita, de um tumor de flexura hepática. Primeiro a gente posiciona o cólon, né, a gente posiciona o cólon transverso ali embaixo do fígado um pouquinho, depois a gente traciona identificando os vasos ileocólicos aqui é a mão do cirurgião, e aí vem auxiliar para segurar aqui próximo do seco já, né, da válvula ileocecal, formando a tenda aqui, que a gente consegue ver bem essa tenda são os vasos ileocólicos. Então a gente começa abrindo o peritônio visceral, para criar uma janela de acesso aí ao retroperitônio, justamente abaixo, né, seguindo uma linha aí abaixo dos vasos ileocólicos. Então a gente está abrindo a janela. A gente tem que ter cuidado nessa abertura no começo, porque às vezes o duodeno está logo atrás, então se usar energia, principalmente monopolar, isso é um risco, né? E aqui a gente vê bem delimitado, esse caso estava bom de ver, nem sempre é fácil assim, mas a gente vê a espuminha delimitando aqui o espaço entre a gerota, né, a face de gerota perirenal, e o mesocólon acima, né? Então, a união dos planos embriológicos, né? A gente vai fazer a linfadenectomia. Aqui o duodeno começa a aparecer medialmente. A gente pode usar aí nas laparoscopias o recurso da câmera, né? A ótica de 30, para dar uma visãozinha lateral, facilitando. E a gente começa a dissecção aí dos vasos ileocólicos, próximo à origem. Aqui, só lembrando, não é nenhuma linfadenectomia D3, não é uma excisão completa de mesocolo, é uma linfadenectomia padrão, D2 mesmo, onde a gente liga os vasos ileocólicos na raiz. Também, a título de informação, a gente está usando uma pinça aqui uma bipolar avançada, que é a Ligashure Maryland, uma pinça muito boa para hemostasia, né? Ela é um pouquinho mais grosseira a ponta para dissecção fina do que as ultrassônicas, mas ela dá mais hemostasia. Então, eu usava muito bisturi ultrassônico, hoje eu prefiro usar essa pinça, e ela tem uma curvatura já mais anatômica para dissecção, facilita a dissecção. A gente vê a artéria aqui, os vasos ileocólicos, né, pinçados na mão esquerda. A gente criou a janela, aplicação de clips, né, próximo da base, aqui mostrando só que aqui seria mais ou menos a mesentérica superior, né, a artéria mesentérica superior passa bem aqui. Então a gente liga próximo à base. Se a gente quisesse fazer uma excisão completa de mesocolo, a gente teria que expor a veia mesentérica aqui e ir por cima dela, mas enfim, isso seria tema de outra discussão. A gente começa a ver a cabeça do pâncreas ali, aqui a cabeça do pâncreas, né? A gente continua abrindo esse mesocolo aqui, esse peritônio visceral, para expor a cólica direita, que começa a aparecer aqui cruzando o pâncreas. São os vasos cólicos direitos. Os vasos ileocólicos já foram ligados, e a gente vê cabeça de pâncreas, o plano de coalescência aqui, os vasos cólicos direitos. Aí a dissecção do vaso, né, dos vasos cólicos direitos, aplicação de clips, e a gente divide aí com
Pode ser com a tesoura, né, já está com os clipes segurados, ou a gente usa, às vezes, por praticidade, já usa a própria pinça bipolar avançada. A gente segue abrindo o peritônio até encontrar, a gente encontra aí o ramo direito da cólica média, que vai ser ligado aí, dissecado e ligado. A gente esqueletiza um pouco essa artéria. Nessa região aqui a gente tem que ter cuidado com, um pouquinho mais para trás, na verdade, com o tronco venoso de Henle, né? Então a gente vai dissecando aqui próximo do pâncreas e começa a encontrar um monte de vaso, e principalmente venoso, e aí a gente tem que ter cuidado para não acabar ligando coisa que não precisa, que faz parte do território de anastomosa com a gasta epiploica, né? Que é o tronco venoso de Henle. Aqui eu estou esqueletizando já, preparando para um futuro grampeamento do cólon transverso, está só terminando de esqueletizar, e a gente interrompe agora, vai soltar o intercolo epiploide, né, o grande aumento do cólon transverso, para a gente entrar na retrocavidade dos epíplos e daí seguir para a liberação da flexura hepática, né, para a flexura hepática do cólon. A gente acessando a retrocavidade, a gente segue nesse caminho aí, que é mais avascular, né, mais próximo do cólon transverso. Essa pinça é muito boa, mas ela tem um defeito, entre aspas, né? Às vezes, quando a gente quer seccionar algumas estruturas, ela acaba selando, né, porque ela faz a hemostasia. Talvez se a gente quer entrar na retrocavidade, a gente não consegue, porque a gente acaba selando. Então, dá para você acionar só a tesoura, né, a função tesoura, sem acionar a função seladora, digamos assim, né, a função bipolar, porque isso facilita a divulsão, né, a diérese, né, dos tecidos. Né. E aí, continuando para a flexura hepática do cólon, função auxiliar está tracionando aqui o grande aumento, e a mão esquerda do cirurgião está tracionando aqui o cólon transverso inferiormente, né? Sempre na vídeo, né? Aliás, em qualquer cirurgia, né? Ação e contratração é super importante, às vezes está uma cirurgia mais difícil, a gente pode repega, aumenta a tração, a gente consegue ver melhor os planos, como a gente vê aqui, ó, o plano avascular. A gente vai conseguir ver uma gase que eu deixo embaixo da dissecção, que vem debaixo lá dos vasos ileocóricos, ó, vai aparecer uma gasezinha ali, identificando que a gente encontrou o plano de secção que a gente vinha por baixo dos vasos cólicos, né, ileocólicos e cólicos direitos. Então a gente continua seccionando aí o ligamento frenocólico, até que chegar na goteira e liberar também a goteira. É importante tirar a gase, né, não deixar a gase aí. Então tem que estar muito bem padronizado na cabeça da equipe também, se você gosta de deixar uma gase, não deixa sempre avisado, coloca um aviso ao instrumentador também, para ninguém esquecer uma gase. E a gente soltando já a goteira paretocólica. Dá para vir por cima, até um certo limite, às vezes fica um pouco difícil próximo do seco, a gente pode vir aí de baixo para cima, medializando o seco. Mas aí eu estou dissecando, seguindo na flexura hepática, no cólon ascendente, aí soltando um pouco mais. E aí a gente já parte para a esqueletização do ilho terminal, para a gente preparar o ilho, né, e o cólon transverso para a anastomose. A gente está seccionando aí o mesentério, a câmera ficou um pouquinho esfumaçada aí nessa hora, mas dá para ver que está o ilho já solto, aí, esqueletizado, né, sem o meso, né, para não sangrar. A gente entrando com um grampeador aí, é um grampeador com carga roxa, né, de 60 milímetros, pode ser de 45. Há quem use carga bege, né, dourada. Eu sempre uso a mesma carga, para o ilho e para o cólon transverso, não vejo muita diferença. E a gente seccionou o segmento ileal, e agora a gente vai para o segmento do cólon transverso. A gente vê a delimitação aqui da área bem vascularizada para a área aqui já mais isquêmica, né, do cólon. Então é importante delimitar isso antes de aplicar o grampeador. A gente tem tecnologias, né, o Dr. Carlos falou aí da robótica, mas mesmo que não seja na robótica, a gente tem tecnologia de indocianina verde, né, que é a fluoresceína,
e a gente pode lançar a mão aí, quando tem disponível. Na nossa realidade, não tem disponível aqui a indocianina verde, mas já tem, acho que um serviço aqui, acho que o Decos, aqui em Aracaju, que tem um ator que tem indocianina. Aí, fazendo os orifícios, preparando para a anastomose, a gente faz um orifício no antimesentérico, no ilho terminal, e vai fazer um orifício também na região aí da tênia, do cólon transverso, para que a gente possa fazer a anastomose lateral. Eu gosto de fazer essa anastomose isoperistáltica, lateral, e intracorpórea, como vocês estão vendo aí. No início a gente fazia a maioria extracorpórea, mas a gente viu que alguns trabalhos mostraram que tanto a intracorpórea você acaba tendo mais hérnia incisional, porque você acaba tendo que abrir na linha média, na região transumbilical, como também a intracorpórea traz um tempo de recuperação mais rápido, menos ilho pós-operatório. Então, a nossa padronização é sempre fazer a anastomose intracorpórea, isoperistáltica, né, lateral, e a gente está fechando aí a brecha do grampeador. Aí eu estou usando um fio de PDS 3.0 mesmo. Pode ser usado o fio Veloc, o fio que o Dr. Carlos até mostrou na sutura, o fio farpado, né? Pode ser usado também, mas aí eu estou usando o fio... na prática, eu acabo usando o PDS, porque é o que tem de consumo no hospital, né? A gente não tem... Acaba sendo que é um OPME, o fio Veloc, e eu acabo não solicitando de rotina, que a gente já tem outros OPMEs que usam, né? Então, acaba que, para encarecer o procedimento, a gente usa um fio PDS com nó intercorpóreo mesmo, né? A gente terminando a sutura, há quem comece da parte mais alta para a região do coto ideal. Eu prefiro fazer assim, que a região mais fácil, digamos assim, de ver visualização é essa região que eu estou finalizando aqui. Então, com essa técnica, a gente consegue ter o final da sutura mais seguro, né? Não está aquela sutura difícil de ser vista no ângulo que tem a união do coto ileal com o transverso. A gente finalizando a sutura, fazendo o nó intracorpóreo mesmo. Aí a gente tem bem mais espaço, né, do que na cirurgia de transanal, então dá para a gente fazer o nó tranquilo. Então, o Veloc é um luxo, né? Se tiver a mão, bom, mas se vira bem com um fio monofilamentar convencional mesmo. A gente está finalizando a anastomose. Eu sempre fecho a brecha, não sei se o Dr. Carlos fecha, se Vieira fecha também, mas eu sempre fecho a brecha do meso. Há quem não feche, né, a brecha do mesentério com o mesocolo, mas eu fecho, inclusive já tive hérnia, em caso que eu não fechei, ou melhor, desculpa, em caso que eu fechei mal, né, fechei, mas acabou fazendo uma hérnia interna, então eu procuro sempre fechar a brecha do meso para que isso não aconteça. O paciente fez uma obstrução intestinal pós-operatória, ou porque rompeu o ponto, ou porque havia ficado folgado, né, então eu sempre fecho, procuro deixar bem sem espaço nenhum para que não aconteça essa hérnia aí por baixo dessa brecha do meso. E por último, né, essa é a vantagem também que eu acho que de fazer anastomose intracorpórea, eu tiro a peça por incisão de Fanny-Steel, né? Eu evito fazer uma incisão transumbilical, porque dá muita hérnia incisional. Então, eu prefiro fazer essa incisão de Fanny-Steel e tirar, e fica mais cosmético também, acho que mais estético para o paciente. Aí a gente vai só fazer a revisão final e tirar a peça. Aí a manobra do gato, né, a gente sempre faz uma coberturazinha do epíplo para bloquear aí qualquer eventual pequeno vazamento que possa acontecer, embora a anastomose transversa seja mais benigna, mais tranquila. E aí a gente apreende a peça para retirar a precisão de Fanny-Steel. Vou passar por causa da hora também. E aqui falando um pouquinho da retossigmoidectomia, os cuidados são basicamente os mesmos, né? Então, a pré-habilitação, não faço preparo intestinal, exceto que eu faço uma lavagem retal com um Fleet Enema, um Minilax, 4 horas antes, só para facilitar o grampeamento, né? Não que eu acho que isso vai diminuir taxa de fístula, de descendência, de anastomose, mas para facilitar, até estar mais higiênico, né, na hora da anastomose. A posição é a mesma de Lloyd Davis, né? Com decúbito dorsal com as perneiras,
E a diferença é que a gente agora dá um decúbito lateral direito acentuado na mesa, no Trendelenburg, para que a gente tire o delgado de cima do território que a gente vai mexer, né? Desculpa, aqui está proclives, foi o erro de digitação da colectomia direita. É Trendelenburg mesmo, tá? Só mostrando a posição dos monitores, a gente começa com o monitor mais alto, né, no ombro esquerdo, onde a gente vai dissecar próximo do território da veia mesentérica e da liberação da flexura esplênica e pâncreas. E quando a gente tem toda essa etapa da cirurgia realizada, a gente desce o monitor para dissecar a artéria e o mesorreto, quando necessário, né, o mesorreto. Mas, enfim, dissecar próximo da pelve e fazer a anastomose. E aí, mostrando a cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia que eu fiz uma edição para doença diverticular, mas a padronização técnica é exatamente a mesma, né? Eu fiz até digamos, uma linfadenectomia padrão, não que precisasse, mas por uma questão técnica mesmo. Hoje eu acabei mudando um pouco dessa minha técnica para doença diverticular. Então a gente identifica a veia mesentérica inferior, lembrando que a veia mesentérica está sempre lateral ao ângulo de Treitz, né, a alça fixa. A gente faz uma janela, assim como a gente fez a janela para os vasos iliocolíticos, a gente faz a janela abaixo da veia mesentérica, né, a mão esquerda do cirurgião tracionando aqui, a mão direita tracionando também cranialmente. A gente começa a ver a veia aqui embaixo da pinça, ó, a veia mesentérica inferior. E a gente começa a dissecção do planinho aí entre a gerota, também está bem visível aqui a coalescência dos planos, né? Mesocólon acima e essa gordurinha mais pálida que seria a gerota embaixo. É um planinho praticamente avascular, mas tem algumas anastomoses, né, entre os territórios de mesocólon e reto peritônio, então a gente às vezes usa a energia para ter um campo mais limpo, né, não ter aquele campo sujo, com sangue, acaba atrapalhando até a dissecção muitas vezes. Então eu procuro sempre hemostasear bem essa região. A gente vai até a gente encontrar a goteira, né, por baixo do colo. Aqui eu já estou em outra fase, abrindo a retrocavidade dos epíplons, encontrando aqui o estômago, a parede posterior do estômago e o corpo do pâncreas. Felipe, e a gente libera... Oi? Eu só, assim, para mim, não sei se para os outros, para mim não está passando o seu vídeo. Ele está congelado, é isso? Eu não sei. Eu vou parar por... Para mim aqui está congelado, não sei para os outros. E parou em que parte? Só para eu saber, né? Na retissigmoidectomia? Não, tá assim, liso de aderências aqui, aparecendo um ligachura ali, liso de aderência. Não, deixa eu voltar então. Vocês estão vendo agora ou não? Agora sim, vamos ver se ele vai. Agora estou vendo. Tá vendo aí a detecção próximo de veia mesentérica? Não, ele está no zero, não está correndo. Pode ser de internet, viu? Não tá passando o filme. Ó. Aqui está mostrando para mim. No meu também está funcionando. Ela aparece, mas tá correndo o filme para vocês? Não, está funcionando normal. Vocês estão vendo? Vieira, tá vendo também? Então tá bom, só para mim, então, que tá congelado. Agora passou 1 minuto e 08, né? Ó. Pode ser alguma conexão, acho que talvez seja um pouquinho mais... Bom, pode ser, tá bom. Vieira, tá vendo, Vieira? Não sei se Vieira tá aí. Bom, o pessoal do cirurgia tá conseguindo ver a residência? Agora tá passando, tá passando. Pronto, acho que eu estava aí, mais ou menos aí, né? Falando da liberação do pâncreas, então a gente libera o mesocolo, né? A região da face superior, anterior, né? Do pâncreas. Aí tá meio gordinho aí, mas daqui a pouco a gente vai conseguir visualizar melhor o pâncreas. Lembrando que eu ainda não liguei a veia mesentérica, eu mantenho lá até para reparo anatômico. A veia tá aqui, ó. Na tela tá aparecendo. Aí eu começo a soltar um pouquinho a veia para a veia do pâncreas aí para a gente conseguir a clipagem. Essa clipagem a gente faz na raiz por uma padronização, né? Mas não precisa ser na raiz, desculpa, né? Na origem, na confluência o mais alto possível. Mas ela não precisa ser tão proximal. Ela pode ser uma ligadura mais distal. O importante é a artéria, né? Mas por uma questão de padronização, geralmente eu secciono aí na origem mesmo, quando eu faço para fins oncológicos, né?
A gente terminando de soltar algumas aderências do mesocólon com o pâncreas, né, vocês estão vendo um planinho areolar frouxo aqui, e aí o pâncreas vai ficar mais delimitado um pouco. Começa a aparecer essa gordurinha, esse tecido pancreático mais visível, né, sem tanta gordura por cima. A gente continua soltando o pâncreas do mesocólon transverso até a região de cauda, né, para a gente liberar a flexura esplênica por completo, né, em todos os seus aspectos. Depois a gente vai para a região do gastrocólico, né, do grande aumento. A gente pode fazer uma janela bem no meio do epíplo ou soltar o intercolo epiploico. Com pinças de hemostasia mais eficientes, como essa, eu confesso que acaba sendo mais prático fazer uma janela no meio do aumento do que a gente ficar dissecando o intercolo epiploico. Tá? Mas, enfim, é mais anatômico a gente ir pelo intercolo epiploico. Tá? E tem menos vaso também. Se você não tem uma pinça de energia à mão, se fosse com energia monopolar, fica mais complicado. Aí, terminando de soltar a flexura, aí aparece o baço ali. Sempre é um momento que a gente tem que ter mais calma, para não tracionar demais, acabar rompendo nenhum vaso, nem tracionar a cápsula do baço também, né? E aí agora a gente passou o vídeo para a pelve, a gente está dissecando aqui a pelve, a gente está posicionando as alças e tracionando aí a região de território dos vasos, ou da mesentérica inferior. A gente passa a fazer uma janela no mesocolo sigmoide, para que a gente exponha, aqui a pinça auxiliar traciona a veia mesentérica, e uma outra pinça auxiliar está tracionando caudalmente, né, a artéria mesentérica inferior. A gente começa a dissecção, tinha uns vasos um pouquinho maiores do que o normal, né, ou seja, uma veia ali, um vasa vasorum, um pouquinho maior. A gente secando toda a artéria para esqueletizar bem, para a gente ter uma acoplada dos clipes, né, não tem nenhum sangramento. Essa pinça é possível, né, a gente usar a função seladora dela, se ela vaza de até 7 milímetros, então dá para a gente usar com a função seladora sem clipe. Eu confesso que não uso para não passar sufoco. Na verdade, eu tenho medo disso, enfim, no pós-operatório poder sangrar, de o paciente fazer alguma valsalva quando vai estubar e ter algum sangramento, embora o representante do material advoga que é bem seguro fazer isso, e tem gente que se sente seguro assim, tá? Eu prefiro fazer com clipe, porque tem outros fatores envolvidos. Às vezes você tem aterosclerose, o paciente tem muita placa de ateroma, a pinça não sela direito, então para não ter esse risco, eu prefiro acabar aplicando um clipe mesmo. A gente continua a dissecção aí incisando aí medialmente o meso até a região do mesorreto, por assim dizer, né, ali próximo ao promontório. Eu sei que o Dr. Carlos Véu, pela técnica aí do IRCAI, eles começam por essa parte da cirurgia, né, Dr. Carlos? Da dissecção achar o plano do mesorreto para depois subir para a artéria, né? Eu acabo fazendo de cima primeiro, depois eu faço a região inferior, mas essa dissecção, quando eu me perco, quando o paciente é muito obeso, às vezes eu lanço mão dessa dissecção do pessoal de Barretos, que eu já aprendi vendo os vídeos deles também, dissecções muito bonitas, aí facilita achar a artéria, às vezes. O paciente muito obeso, aquela dissecção nem sempre é fácil da artéria. A gente soltando do reto peritônio, a gente vê alguns nervos aparecendo aqui. Se a gente olhar com boa vontade, tem o plexo hipogástrico superior aí. A gente tenta sempre preservação nervosa, né? E com a via minimamente invasiva, a gente tem essa visualização muito detalhada do que a gente está fazendo. Então, a gente consegue achar o plano embriológico aí, separar a uretegra, daqui a pouquinho vai aparecer. Lembrando que a gente está por baixo aí do mesocolo, né, do mesosigmoide. Depois a gente vai para a goteira, soltar a goteira parietocólica,
Esse caso é um caso de doença diverticular, lembrando, né? Então, tinha mais aderência aí do que o normal. A gente incisa, lembrando que a gente não deve fazer uma incisão muito lateral para acabar não trazendo o retroperitônio junto. Então, sempre vai mais próximo do colo, tenta ver a linha de Touge, né, a linha de coalescência. E se a gente, uma dica também que a gente vê é que se você está vendo pessoas, quando você incisa aí na goteira, geralmente você está no plano muito lateral, está no plano errado. Então, você vê que eu vou bem próximo do colo, se você incisasse aqui, você ia ver pessoas aqui em cima. Então, a gente vai próximo do colo, achando aí o planinho de secção. Vai rebater nesse colo até a gente encontrar a dissecção que a gente fez lá, medialmente e inferiormente também. Ali para o local onde eu soltei a flexura esplênica do colo, a gente começa a ver a união dos planos aí. Geralmente fica mais arroxeadozinho, mais escuro aqui. A gente já sabe que é uma região que já foi dissecada. Esse sangramentozinho aí, pelo caráter inflamatório, né? Normalmente a gente não vê sangramento. Essa babação é pelo caráter inflamatório do caso, né? Eu estou operando com a doença diverticular. Então, encontrados os planos, né? A gente vai só liberar essas aderências fisiológicas do colo, com a goteira. Descemos para a pelve de novo, para separar o plano aí, ver o ureter, né? O ureter passa normalmente aqui à esquerda, e também a gente passa a ver aí os nervos hipogástricos aparecendo muitas vezes, lembrando, preservando sempre fazendo preservação nervosa, né? E aí tinha aderência, no caso de diverticulite, né? Então tinha algumas aderências além das fisiológicas, digamos assim, né? Nesse local também, mais próximo da pelve, aí, ter cuidado com não ir muito lateral, para não pegar ureter, vasos gonadais, às vezes estruturas ginecológicas também, né, em alguns casos, né? Esse caso aí é uma mulher, já esterectomizada. Então a gente vê o ovário, por exemplo, aí, ó, firmemente aderido, então tem que ter cuidado para a gente não lesionar coisas que não devam, né? E por fim, a gente começa a fazer a esqueletização do reto para preparar para a secção da peça. Lembrando que tem a retal superior tá aí, a gente tem que hemostasiar na face posterior do mesorreto aí, para a gente deixar só o reto esqueletizado e o grampeamento não ter risco de sangramento. A gente começa a ver o reto ali. Grampeador articulado, né? Grampeador endoscópico. Esse aí foi o Signia, né? Na verdade, não, esse é o endogia. Esse é, pelo movimento que ele fez ali, é o endogia. O endogia é o articulado manual, mas tem também o automático. E aí, já depois de tirar a peça, né, fez incisão de fanistil, tirou a peça, preparou a ogiva para o grampeamento. Aí acho que todo mundo já está familiarizado com a anastomose, né, por duplo grampeamento. Sempre encaixar, né, até o clique, e a gente sempre olha a orientação desse colo abaixado, né, se ele não está torcido, né, ver se ele não torceu no próprio eixo, que isso pode, obviamente, comprometer a anastomose. A gente faz teste do borracheiro, também há quem não faça, né, eu faço de rotina, por uma questão de padronização mesmo, né. Às vezes, se tiver difícil, enfim, tiver demorado, o paciente tiver alguma necessidade por agilizar o procedimento, a gente pode prescindir do borracheiro, mas geralmente eu faço. Aproveita e já usa o soro que a gente usa para lavar um pouquinho dessa pelve. Tá? Então, acho que é isso para falar. Lembrando a todos só do nosso congresso aí, aproveitar o espaço, viu, Vieira, para divulgar o congresso. O doutor Vieira vai estar lá debatendo numa mesa de câncer coloretal. A gente vai ter aí grandes nomes do Norte e Nordeste, alguns convidados também de fora. A doutora Angelita Brigama vai estar no congresso, falando um pouquinho de Watching do Reiki. Então, vai ser um prazer. Se
puder ter vocês lá do Hospital Cirurgia e quem estiver aí assistindo também, alguns alunos, no evento. Acho que é isso. Estou aberto aí para dúvidas, se tiver alguma. Obrigado, Felipe. Quem tem alguma dúvida, quer aproveitar e perguntar para o doutor Felipe aí alguma coisa, para o doutor Carlos Vel. Bom, Muito acho bom, que a gente Felipe. já chegou aí no nosso horário. Gostei Oi, muito doutor. da sua padronização ali, né? E isso é importante aí, a turma jovem que está vindo aí, em cirurgia, fazer padronização é fundamental. A gente trabalha aqui, né, com formação de residentes e formação de fellows em videolaparoscopia, agora na robótica, e isso a gente viu que é fundamental a padronização para a equipe como um todo, e isso aí, né, a cirurgia vai melhor, mais rápido, todo mundo sabe os passos, e eu gostei muito ali da forma que você apresentou. É muito parecido ali nas pequenas variações, o que é comum e normal de equipe para equipe, né? Mas nas abordagens dos vasos, no plano embriológico, né? Uma incisão do mesocólon ali com ligadura na origem. Muito bacana mesmo, é muito, muito semelhante ao que a gente faz aqui. Gostei muito dos seus vídeos ali. Parabéns. Obrigado, Carlos. Só lá doutor Carlos, tem feito o fechamento da brecha do mesocolo na coleta Sim, direita? Vocês Antigamente fecham? a gente fazia lá, né? Eu não tenho fechado também não, aqui já adiantando. A Eu acho gente que até não... se você fecha mais ou menos, pode dar mais hérnia, como aconteceu no seu caso lá, que você quer abrir um pouco, né? Eu fico mais tranquilo deixando ele bem aberto, né? Eu tento só deixar ele numa posição mais anatômica ali na goteira direita, ali no flanco direito, e pronto. Só nos raros casos em que, às vezes, você já tem... A alça está com uma tendência a entrar ali. Tem aqueles raros casos que eu não sei a posição da alça, alguma coisa dela ali, embriológica, que ela está entrando ali. Aí, nesses casos, eu fecho, se dá para fechar totalmente, completamente. Aí eu fecho bem fechado. Mas é a raridade, é raro mesmo, tanto para o cólon esquerdo quanto para o cólon direito. O esquerdo eu não fecho, mas o direito eu comecei a fechar, assim, fecho de rotina, mas já tive essa hérnia. E assim, foi um caso que eu fechei, então eu devo ter fechado mal, fechado, né, insuficiente. Esse é um dado. Se vai fechar, a gente tem que fechar completamente, né? É melhor até porque senão você fecha, ou porque abriu, às vezes abre um pouco, ela entra e fica com dificuldade de sair, porque ela já entra, aperta, distende e não sai mais, né? Não sai. E às vezes rasga, né? O meso é tão fininho, né? Eu também, para fechar, eu fico com medo de dar um ponto mais consistente e pegar um vaso esquemiado. Aí, risco por risco, tem que pôr na balança cada caso, né? Perfeito. Ô, Felipe, só uma pergunta. A abordagem que você faz geralmente é de medial para lateral, né? Diferente na laparotomia, que a gente começa lateral para medial. Existe algum motivo que você prefere por causa disso? Algo que é mais fácil, que você acaba que durante a laparoscopia te facilita durante o procedimento? Excelente pergunta, Tainá. Na verdade, assim, esse é o motivo já foi, né? Acho que eu nem tanto, mas de congresso, discussão, abordagem, como eu faço, lateral, medial, medial, lateral. O que acontece? Como a ótica, né, o vídeo, você está mais próximo do meso do que da face, né, da face da goteira, acaba que você, pela própria angulação das pinças, é mais intuitivo você ir pelo mesocólon, primeiro medialmente, para depois ir para a lateral, tá? Mas dá para ir para lateral medial, dá para fazer mesmo por vídeo, tá? Por exemplo, quando eu faço endometriose, eu vou muito nessa abordagem de lateral para medial, porque é uma abordagem que eu não vou muito no vaso, eu não vou muito na raiz da mesentérica, então não estou muito preocupado com linfadenectomia. Então, nesse caso, eu vou mais na goteira, soltando. Qual a dificuldade, entre aspas, você pode ter? Como a pinça ela é reta, ela não angula, você fica, às vezes, com uma posição meio paralela ao plano que você quer dissecar, e não perpendicular. Então, às vezes, você pode ter uma transmissão de energia para o colo, ter esse cuidado. Mas com essas pistas de energia é bem factível. É só acentuar o decúbito lateral e dá para fazer, entendeu? Eu fiz um estágio na Cleveland Clinic, e o Dr. Wexner, que é um coloprócto famoso, né, no mundo, ele faz só lateral para medial. Ele não faz medial para lateral. Todas as cirurgias dele, seja colo direito, colo esquerdo, ele faz sempre lateral, depois aborda o medial. Eu acho mais, posso dizer, mais intuitivo e mais anatômico fazer medial para lateral, certo? Mas não é nenhum erro. Você respeitando os planos embriológicos, que dá para respeitar, não é nenhum erro fazer as duas vias.
E você aproveita aquela aderência natural que já tem lá, né? Por exemplo, o colo esquerdo, né, já está ali grudadinho ali, né? Você solta ele antes, na vida vai ficar ali solto. Tem que trabalhar a gente para reposicionar, né? Você precisa de mais uma mão, né, para segurar ele, e ele já está ali preso ali, né? Principalmente o colo direito. O colo esquerdo, né? O colo esquerdo, o sigmoide, né? Ele já estando preso ali, já está meio apresentado para você. É isso mesmo, Lelê. Os pontos mais críticos, né? O momento mais crítico é o controle dos vasos. Também você já faz de início, você já está mais descansado. Você liberando tudo ali, quando você vem pela goteira, está tudo solto, né? Você traciona o cólon, diminui o risco de pegar ali estruturas. Então, também concordo que o medial é mais seguro, até para aprender, né? Depois que você aprendeu, você faz de baixo para cima, de cima para baixo, aí vai. Mas para treinamento e tudo, também acho que o medial é melhor. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Já estamos aí passando nosso horário. Se alguém tiver, a hora é agora. Senão eu queria agradecer aí, doutor Felipe e doutor Carlos. Né? Prazer revê-los, viu? Muito obrigado aí pela presença, viu? Foram excelentes aulas. Muito bom, o prazer foi nosso. Foi muito bom. Isso aí. Boa noite aí. Um abraço a todos aí. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, boa noite. Tchau, Tchau, tchau.